100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7:02. Hoje é terça-feira, 18 de fevereiro de 2020. Rio Paraíba do Sul, em Campos, baixou 70 centímetros na manhã de ontem. Após rompimento de dique em São João da Barra, a Defesa Civil trabalha na contenção das águas. Terra indígena onde antropólogo foi detido ao tentar barrar Ibama teve recorde de desmatamento em 2019, aponta levantamento. Corregedoria quer caçar deputados que foram presos na Lava Jato e podem voltar ao mandato na Alerj. Juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, Bretas, pode ter desrespeitado legislação ao apoiar Bolsonaro. Seguro pode ficar mais em conta sem taxa de corretagem. Arroba do Boi Gordo inicia a semana estável, negociada a R$ 180,50 à vista no estado do Rio. E o dólar voltou a subir na segunda, vendido a R$ 4,33. E a saca de 50 quilos de açúcar cristal agora está sendo vendida a R$ 78,43, com mais 0,11% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. O Rio Paraíba do Sul, em Campos, baixou quase 70 centímetros em 24 horas. Na manhã de ontem, a medição da Defesa Civil apontou a marca de 9 metros e 13 centímetros. De acordo com o órgão, a tendência é baixar mais ainda. Já o Rio Ururaí registrou a cota de 3 metros e 60 centímetros, faltando 20 centímetros para atingir o transbordo. Outros municípios da região, como Cardoso, Moreira e Italva, seguem em estado de alerta. No último sábado, mais de 8.500 pessoas tiveram que deixar suas casas em municípios da região. O Rio Paraíba do Sul mantém sua redução e, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para esta terça-feira, dia 18, a probabilidade de chuva é pequena, 5%. Em Cardoso Moreira, a Defesa Civil informou que o rio Muriaé atingiu a marca de 5 metros e 18 centímetros na manhã desta segunda-feira, ontem. Segundo o órgão, o rio tem baixado uma média de 4 centímetros por hora até ontem. Já em Italva, a Prefeitura informou que o rio Muriaé chegou a 4 metros e 30 centímetros. A Defesa Civil está em vigilância monitorando a situação do nível do rio nos municípios aí próximo ao Muriaé. Já equipes da Defesa Civil de São João da Barra continuam atuando nesta segunda-feira na contenção das águas do Rio Paraíba após o rompimento do dique na rodovia SB-02, que liga Degredo ao bairro de Fátima, na chegada do município, na noite do último sábado. Um trabalho preventivo está sendo realizado para que a água não chegue à BR-356, que liga São João da Barra a Campos. Não há desabrigados e desalojados. O coordenador do órgão informou que, para evitar que a BR-356 seja atingida, as equipes estão tentando desobstruir canais de passagem para o fluxo da água. A água está se espalhando na pastagem. A gente está fazendo um trabalho preventivo para que ela não chegue até a BR-356. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. A terra indígena Ituna, Itatá, no Pará, teve recorde de desmatamento em 2019, de acordo com uma série histórica do governo, baseada em dados desde 2008. Foi a maior área desmatada em quilômetros quadrados e um maior aumento percentual de 2018 a 2019 entre as demais terras monitoradas. No último domingo, o antropólogo Edward Luz foi detido após tentar barrar uma ação do Ibama e se recusar a deixar a área da terra indígena. Ele alegou que as fiscalizações haviam sido suspensas pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Disse que esteve com o ministro. O ministro, por sua vez, disse não conhecer o homem e defendeu a ação do Ibama que o levou preso. A Corregedoria da Alerj concluiu um parecer em que pede a cassação dos mandatos dos 5 deputados que tinham sido presos na Operação Furna da Onça no ano retrasado e que foram soltos pela própria Alerj. Agora, o parecer segue para a mesa diretora antes de ir para o Conselho de Ética e para o plenário. A votação pela soltura aconteceu após determinação do STF. No projeto pela libertação, aprovado pela Alerj, os deputados que foram soltos não poderiam retomar os mandatos. Na semana passada, no entanto, a Justiça determinou que 2 deles voltem a trabalhar como deputados, o Marcos Abraão e o Chiquinho da Mangueira. Mix Notícias.
A relação de juízes com chefes de poderes é rotineira e pode ser considerada parte da liturgia institucional. Mas a ligação do juiz da Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas, com o presidente Jair Bolsonaro parece ter ultrapassado essa linha. Comportamentos recentes do juiz estão em dissonância com a lei orgânica da magistratura e com uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Quando Bolsonaro passou a seguir o perfil de Bretas do Twitter, o juiz comemorou. Disse que estava honrado com o novo seguidor. No fim de semana, Bretas publicou em sua conta do Instagram: boas-vindas para o presidente na chegada ao Rio. As duas manifestações parecem se chocar com a resolução aprovada pelo CNJ em dezembro do ano passado para regular o uso das redes sociais por juízes de todo o país. Segundo o texto, o juiz pode ter opinião política, mas não pode manifestar suas simpatias a fim de preservar a imparcialidade. Escondida em letras minúsculas em contratos de compra e venda, a taxa de corretagem paga na aquisição de um seguro deve ganhar mais transparência no Brasil. Essa taxa varia conforme o tipo de seguro e pode chegar a 59% do valor pago, conforme observado nos contratos de garantias estendida de acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados, do SUSEP, órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Corretores contestam o percentual do seguro de garantia estendida, pois alegam que esta modalidade é vendida apenas pelo comércio. No caso dos microseguros, porém, a taxa chega a 39% e nos patrimoniais a 30%. Segundo uma regra aprovada na semana passada pela SUSEP, autarquia federal reguladora desse mercado, os valores embutidos nessas apólices deverão ser informados de maneira clara ao cliente. O objetivo das novas regras é um só: estimular a concorrência e baixar os preços. Os corretores, no entanto, discordam. O governo subiu para 9.500 o contingente de servidores a serem contratados temporariamente para ajudar a reduzir a fila de benefícios do INSS. Do total, 8.000 vagas serão destinadas a militares da reserva das Forças Armadas e funcionários públicos aposentados de diversos órgãos e mais 1.500 somente para funcionários aposentados do INSS. Neste caso, eles vão se dedicar exclusivamente à análise de processos. Os demais vão atuar no atendimento aos segurados e em atividades de apoio operacional. Os contratos terão vigência de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais um. Segundo técnicos, a par das discussões, será feito um amplo processo dos servidores que vão auxiliar no atendimento, sem distinção de vagas para civis e militares. O grupo do Ministério Público Estadual do Rio, que apura o esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, ganhou mais 8 casos. O grupo é formado por deputados estaduais que perderam o fórum, seja por não terem se reelegido no estado ou por passarem a atuar na esfera federal. Essa é a equipe que apura o caso do filho 01 do presidente Bolsonaro. Até então, esses 8 casos estavam sendo tocados pela 24ª Promotoria de Investigação Penal. Na avaliação de integrantes do MP, a mudança vai contribuir para a uniformidade das investigações. Agora, 2 núcleos serão responsáveis pelas investigações originadas no relatório do COAF, produzido na Operação Furna da Onça. Um deles é o responsável pelo caso que miram deputados estaduais que mantêm seus mandatos. A atribuição dessas investigações é do Procurador-Geral da Justiça no Rio de Janeiro. Mix Notícias. O carnaval já começou em muitas cidades do Brasil e com as ruas e avenidas ficam após a festa. Depois que os blocos de desfiles passam, é a vez da turma da limpeza sambar para deixar tudo limpo e organizado. Uma pesquisa realizada pelo aplicativo de opinião pública mostrou que a maioria declara que cuida do seu lixo nos dias de festa. Foram 1.403 votos no país inteiro para a pergunta: você cuida do seu lixo no carnaval? Sendo 84% que responderam que sim e 16% não. O público masculino se mostrou mais consciente, 51% afirmaram que cuidam do lixo, seguido do feminino com 47% e outros 2%. Os jovens entre 18 e 24 anos são os mais engajados. 65% cuidam do seu lixo. Sudeste segue na frente com 55% dos entrevistados, sendo destaque os estados de São Paulo, 33%, seguido do Rio de Janeiro e Minas Gerais, ambos com 10% dos votos.
A Advocacia Geral da União, a AGU, recebeu 507 processos judiciais relativos ao Enem de 2019, vindos de todos os estados do Distrito Federal. Os dados foram obtidos via Lei de Acesso à Informação. A maioria das ações teve origem no Distrito Federal, 227, 45% do total, seguido por Minas Gerais, 48, São Paulo, 44, Rio de Janeiro, 32 e Pernambuco, 26. Em todos os estados do país, houve ao menos um processo judicial relativo ao Enem. A AGU afirmou não ter informação do mérito principal das demandas, mas apenas o assunto cadastrado. Disse ainda que não é possível informar quantos processos judiciais estão pendentes atualmente, mas somente quantos passaram pela Procuradoria-Geral Federal em determinado período, no caso, o ano passado. O melhor mix do Brasil. Mix! O desempenho da indústria de pequeno porte manteve o ritmo de recuperação no final de 2019, avaliou ontem, segunda-feira, a Confederação Nacional da Indústria, por meio do Panorama da Pequena Indústria. São consideradas de pequeno porte as indústrias com até 50 funcionários. Ao longo de todo o quarto trimestre, o índice de desempenho manteve-se acima da média histórica e dos últimos meses de 2018. Informou a CNI, acrescentando que os números confirmaram a tendência diante da leve aceleração da economia e registraram bom desempenho no período. O índice de desempenho da pequena empresa do quarto trimestre ficou em 47,4 pontos, ficando acima da média histórica, que é de 43,1 pontos, e do patamar registrado nos últimos 3 meses de 2018, que foi 45,8 pontos. A balança comercial registrou superávit de 1,787 bilhão de dólares nas 2 primeiras semanas de fevereiro até domingo, informou o Ministério da Economia nesta segunda-feira. Na parcial deste mês, as exportações somaram 8,411 bilhões de dólares, valor 6,9% maior do que o do registrado no mesmo período de fevereiro do ano passado. Já as importações totalizaram 6,624 bilhões de dólares, com alta de 5% na mesma comparação. De acordo com o governo, neste mês houve aumento nas exportações de semifaturados, 2,8%, e de produtos básicos, mais 13,6%, enquanto as vendas externas de manufaturados recuaram 0,8%. Nas importações, cresceram os gastos com cobre, mais 71,1%, farmacêuticos, mais 24,3%, equipamentos mecânicos, mais 15,2%, plásticos, mais 10,7% e químicos orgânicos e inorgânicos, mais 9,9%. Mix Notícias. O crescimento do comércio global de mercadorias deve permanecer fraco no início de 2020, disse nesta segunda-feira, dia 17, a Organização Mundial de Comércio, OMC, acrescentando que o desempenho abaixo da tendência pode ser reduzido ainda mais pelo novo coronavírus. O órgão comercial, com sede em Genebra, na Suíça, disse que seu indicador de comércio de mercadorias caiu para 95,5 pontos, ante leitura de 96,6 pontos registrada em novembro. Leituras inferiores a 100 indicam o crescimento do comércio abaixo das tendências de médio prazo. A OMC disse que o novo número não leva em consideração os desenvolvimentos mais recentes, como o surto do novo coronavírus, que pode diminuir ainda mais as perspectivas do comércio. A goiaba movimenta a agroindústria de doces, gerando renda para 6 mil pequenos produtores em todo o país. A receita anual dos pomares chega a 800 milhões de reais. Ela é a única fruta nativa das Américas. Ela contém muitas fibras e é rica em vitamina C e sais minerais. As folhas da goiabeira rendem um chá para regularizar o intestino e a casca e a semente da fruta são usadas na fabricação de creme para a pele. Mix. Se havia alguma dúvida, a imagem da dança animada do prefeito Marcelo Crivella e do presidente Jair Bolsonaro sábado, durante evento religioso no Rio de Janeiro, esclareceu: a eleição de outubro na cidade pode ser nacionalizada. Pré-candidato assumido à reeleição, Crivella vem cortejando o presidente. Andam em trilhas semelhantes no que diz respeito ao conservadorismo. E Bolsonaro, depois de deixar o PSL e romper com o governador Wilson Witzel, chamou o prefeito para dançar. Faz parte da estratégia dele de crescer sua popularidade junto aos evangélicos. No palco, uma presença surpreendente. O juiz Marcelo Bretas, responsável pelos processos da Lava Jato no Rio, ensaiou uns passos de dança da música gospel, uma cadeira atrás de Bolsonaro e diante de Crivella. Bretas também é evangélico e foi ele quem condenou em janeiro do ano passado Alexandre Pinto, ex-secretário de obras de Eduardo Paes, a 22 anos de prisão. Paes é, como Crivella, pré-candidato à reeleição.
E o número de mortos na China pelo Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, chegou a 1.772 pessoas nesta segunda-feira, informaram autoridades de saúde do país. 2 mortes foram registradas desde o último levantamento, que indicava 1.770 vítimas fatais. O total de casos confirmados na China ficou em 70.635 pessoas, aumentando de 87 em um dia. 94% dos novos casos continuam vindo da província de Hubei, segundo a Organização Mundial de Saúde. A cidade de Wuhan, capital da província, é onde o surto começou em 31 de dezembro. Mix Notícias. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST, Ives Gandra Martins, declarou que a greve dos petroleiros, que completou nesta segunda-feira 17 dias, é ilegal e abusiva. Em sua decisão, o ministro afirma que o movimento grevista é ilegal. Em sua decisão, o juiz autoriza a Petrobras a tomar as medidas administrativas cabíveis para cumprimento da presente determinação, a partir do reconhecimento da abusividade da greve e da ilegalidade praticada por aqueles que nela permanecerem, inclusive com a convocação dos empregados que não atenderem ao comando judicial com a aplicação de eventuais sanções disciplinares. Governadores de 19 estados e do Distrito Federal divulgaram nesta segunda-feira, ontem, dia 17, uma carta aberta em que reclamam da postura do presidente Jair Bolsonaro de se pronunciar sobre temas de alçada estadual sem conversar com os gestores regionais e aproveitaram para convidá-lo para participar do próximo fórum organizado por eles, a ser realizado no dia 14 de abril. Recentes declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, confrontando governadores, ora envolvendo a necessidade de reforma tributária, sem expressamente abordar o tema, mas apenas desafiando governadores a reduzir impostos vitais para a sobrevivência dos estados, ora se antecipando a investigações policiais para atribuir fatos graves à conduta dos policiais e de seus governadores, não contribui para a evolução da democracia no Brasil, afirmou o documento. Mix. Médicos da rede municipal de Campos vão entrar em greve hoje. Representantes do Sindicato dos Médicos de Campos estiveram reunidos na tarde de ontem no Ministério Público, com representantes da Prefeitura, entre eles o Procurador-Geral do município, que ficou de agendar reunião emergencial com o prefeito para discutir demandas dos profissionais da saúde. Uma das reclamações é o não cumprimento do acordo feito por parte do prefeito há cerca de 7 meses, quando da primeira greve. Foi definido em assembleia que a rede ambulatorial iria paralisar. A rede de urgência e emergência, que são os hospitais, as unidades 24 horas, essas unidades vão funcionar normalmente nos seus regimes de trabalho. Só a rede ambulatorial, que serão consultas previamente agendadas, vai paralisar. Esses postos estão completamente sucateados. A estrutura física, há vários fatores tipo mofo, não tem pia no consultório, o mobiliário está quebrado, falta material de insumo, medicamentos e muito mais. Então, nessas unidades, que são as unidades básicas de saúde, postos distribuídos no município, o atendimento vai paralisar até a gente ver se consegue uma melhoria na estrutura, disse o presidente do sindicato. Um grupo de familiares de pacientes de Campos que eram atendidos pelo serviço de home care fizeram uma manifestação ontem, segunda-feira, em frente ao Fórum Maria Tereza Guzmão, no centro. Segundo os participantes, o serviço foi interrompido para cerca de 70 pessoas e não há previsão de retorno. Eles buscaram judicialmente o retorno do atendimento. Segundo o município, a Secretaria de Saúde vai absorver os pacientes depois de março, quando termina o contrato com a empresa terceirizada que realiza o serviço atualmente. Home care é o termo em inglês para assistência médica domiciliar. Essa modalidade, hoje uma obrigação do SUS e da saúde suplementar, visa a deshospitalização precoce dos pacientes e tem como principais usuários pacientes com doenças crônicas e grande dependência para cuidados da vida diária e de enfermagem. Mix Notícias. Com a autorização do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Campos dos Goitacazes, o Copan, foi realizada ao longo da tarde do último domingo, dia 16, a demolição do interior da residência número 334-338, na Avenida 7 de Setembro, datada de 1939. Já a situação de um prédio histórico tombado pelo Copan, onde funcionou de 1920 a 1934 a Escola Primária Mista de Segundo Grau, pela professora Esther Feidit, segundo a Enciclopédia Campista, localizada em um terreno de uma rede de supermercados próximo à Cidade da Criança, continua se acabando. Nada foi feito e o que se presume é a intenção de acabar sendo decidido pela sua demolição.
O governo avalia a melhor maneira de efetivar o que vem sendo chamado de Fast Track, via rápida, para privatizações. Prometida desde o ano passado, a medida é vista do Ministério da Economia como uma forma de acelerar o processo de venda das estatais e bens do governo federal, considerado ainda lento pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. A tendência, segundo técnicos que participam das discussões, é que esse sistema seja oficializado por meio de um decreto. Portanto, não seria necessário propor um projeto de lei ao Congresso Nacional com prazo de tramitação imprevisível, como já chegou a ser anunciado pelo governo. Você ouviu Mix Notícias.